Que a doce paz do nosso divino amigo e mestre Jesus esteja com todos nós, nos abençoando e nos amparando sempre. Vamos dar continuidade às nossas breves reflexões, lembrando que nós estamos aqui hoje na lição de número 50 do livro Segue-me, que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo nosso companheiro e irmão Chico Xavier. O título dessa lição é Serviço, e por aí a gente já imagina o que é que Emmanuel vem trazer para nós aqui com essa palavrinha, né? Com essa ação, serviço, ou a ação de servir. E Emmanuel buscou então a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que está no capítulo 3, no versículo 8. A frase retirada pelo Emmanuel diz o seguinte: trabalhando para não sermos pesado a nenhum de nós. Mas interessante é que lá na Bíblia, quando eu fui consultar essa passagem na Bíblia, me veio aqui a necessidade de ler um pouquinho mais. E eu vou ler então no capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 8. Está assim na Bíblia, inclusive até é uma passagem da Bíblia onde está subdividida como a exortação ao trabalho. Começando do 6 e terminando então no versículo 8. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vos mandamos, irmãos, que vos afasteis de todo irmão que vive na preguiça e não segue o ensinamento que recebeste de nós. Isto porque estáis bem cientes de que deveis nos imitar. Não vivemos na ociosidade entre vós, nem comemos gratuitamente o pão de ninguém, mas trabalhamos dia e noite com cansaço e empenho para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, essa daqui é uma carta de Paulo, automaticamente dando algum conselho, né, para os nossos irmãos tessalonicenses. E Paulo aqui vem fazer uma exortação, então, ao trabalho, ao serviço, ao ato de servir. E Emmanuel, aproveitando então essa passagem, coloca para nós que até então a vinda de Jesus, todo o serviço era ali colocado como um estado de miserabilidade. Ou seja, serviam aquelas pessoas que eram tidas no momento como escravos. As outras pessoas que não serviam, que não trabalhavam, eles viviam então por conta de governo, de trabalhar ali com as leis governamentais, na política naquela época, ou então eles eram levados para ficar então e trabalhar nos exércitos. Tirando essas três especificações, o resto era tudo então trabalho escravo, serviço escravo. Ou seja, aquele que ensinava era escravo, o professor era escravo. Aquele que ensinava a escrever, a fazer contas naquela época também, ele era um escravo. A pessoa que fazia os serviços domésticos de todas as casas eram somente os escravos. Os espetáculos nos circos para a diversão do povo eram também feitos por escravos. Os homens que trabalhavam em barcos no mar também eram também escravos. E aqueles que trabalhavam na lavoura também eram todos tipos, né, e todos colocados ali como escravos. Então, todo o trabalho anteriormente à vinda do nosso Mestre Jesus era tido como trabalho e era realizado por pessoas de pouco valor. Servir, então, naquela época antes de Jesus, era para pessoas de pouco valor. Pessoas de muito valor trabalhavam ou no governo ou nos exércitos. Com a vinda de Jesus, Jesus veio para chamar a nossa atenção e fazer uma modificação nessa nossa interpretação ou forma de entender o que é serviço ou o ato de servir. Jesus começou, então, esse ensino através da carpintaria, trabalhando com seu pai, José, num serviço muito simples de carpinteiro,
onde ele então se colocava ali com a maior boa vontade para fazer e realizar ali os trabalhos de servir aos outros no conserto e no fabrico de móveis. Depois Jesus também trabalhou e serviu a todos como médico. Jesus era um médico, mas não era escravo. Jesus também foi o nosso maior educador. Jesus nos ensinou, educou, nos mostrou como fazer sem ser escravo. Mostrou para nós a importância de estar servindo. Jesus dá para nós a maior lição, então, de humildade e de servir. Veja bem, Jesus se colocou numa condição do menor daqueles que serviam aqui na face da terra, que eram aqueles escravos que lavavam os pés das outras pessoas. Jesus, então, em um dado momento, juntamente com seus apóstolos, Jesus pega uma toalha, um pouco de água e começa, então, a se colocar. E se colocou numa situação de estar menor, ou seja, o menor servidor entre nós. Ele lavou os pés dos seus apóstolos, dizendo para eles o seguinte, que quem quer ser o maior no reino dos céus, que seja aquele que mais serve aqui na terra. Jesus veio trazer para nós, então, esse exemplo de servir, de como é que nós devemos servir por amor a Deus e por amor aos nossos irmãos, colocando, então, tudo aquilo que nós chamamos de trabalho como uma forma de estar servindo ao outro e a nós mesmos, em nome de Deus, em nome de Jesus, hoje em dia para nós. Depois, logo em seguida, nessa passagem, vem Paulo de Tarso também colocar para nós. E nós vamos ver na história de Paulo de Tarso, onde Paulo de Tarso, quando nas suas viagens, ele então armava ali a sua tenda, e para não se tornar pesado para qualquer um outro, Paulo então consertava no serviço, trabalhando e consertando e fazendo tapetes. Então, essa importância que Jesus veio trazer para nós, e também Emmanuel vem ressaltar aqui, aproveitando essa passagem de Paulo, para nos chamar a nossa atenção para o serviço. E no final tem uma frase em que Emmanuel coloca para nós a importância de estarmos servindo. Enquanto nós servimos aqui, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos desenvolvendo em nós a obediência e a resignação. Servir em nome de Deus é exercitar em nós a obediência e a resignação. E ainda mais, Emmanuel vem colocar para nós para que no trabalho, no serviço de servir aos nossos irmãos, em qualquer tipo de trabalho em que nós estejamos realizando, que nós tenhamos sempre, dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento, a intenção de estar servindo a algo ou a alguém em nome de Deus. Emmanuel diz para nós que ao realizarmos as nossas tarefas, o nosso serviço aqui, não como escravo ou fazendo por obrigação, mas fazermos pelo fato de estarmos servindo em nome de Deus, nós vamos estar aí aprendendo, nos honrando e merecendo cada vez mais estarmos em paragens mais altas. O Emmanuel coloca para nós que esse ato nosso de nós nos propormos e nos colocarmos em todo e qualquer tipo de trabalho em que nós estejamos realizando, a intenção de estarmos servindo a nós e aos outros em nome de Deus, nunca por obrigação, para que nós possamos então nos tornarmos merecedores de estarmos alcançando futuramente paragens mais elevadas, mais evoluídas, onde nós possamos nos colocar ali como aqueles que já desenvolveu em si a obediência a Deus, a resignação e principalmente o ato e o amor de servir. Que nós também, mudando aí já a data e nós começando o ano de 2002, que nós possamos, além de muitos outros projetos e planos nossos para o nosso próximo ano, que nós também possamos acrescentar mais um item em todas essas nossas promessas, que nós possamos colocar para nós, como um compromisso nosso para com Deus,
o fato de nós estarmos servindo um pouco mais nesse próximo ano, em nome do nosso Pai, em nome do nosso Mestre Jesus, fazendo de tudo para que possamos, esconder, para que nós possamos abafar em nós as nossas vaidades, o nosso orgulho e o nosso egoísmo, e que nos coloquemos dispostos nesse próximo ano a servir um pouco mais, em nome de Deus e em nome de Jesus, transformando os nossos irmãos mais felizes e, consequentemente, nos tornando também mais felizes. Bom ano para todos, que Jesus nos abençoe a todos e nos ilumina sempre. Fiquemos todos com Deus.